Olá, eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Estou aqui recebendo no nosso estúdio a contabilista Mônica Vilela. Mônica, muito obrigada novamente por estar aqui com a gente, compartilhando toda essa experiência. Nós já falamos aqui sobre IRS com as particularidades ali para estrangeiros. Já tiramos dúvidas ali dos nossos seguidores que mandaram lá na caixinha de perguntas no nosso Instagram e agora vamos conversar sobre residente fiscal, residente não habitual, é tanto nome que é muito, muito complicado e é por isso que eu espero aqui, Mônica, que você fique à vontade para conversar com a gente, explicar todas essas coisas, tirar todas essas dúvidas, combinado? Combinado. E- Vamos lá. Então vamos lá, primeiro de tudo eu queria saber a diferença aí entre o residente fiscal e o não residente. Nós já falamos sobre isso aí nos vídeos anteriores um pouquinho, mas agora vamos então entender quais são essas diferenças. Então, na prática, a residência fiscal é aquilo que vai definir a forma como o Estado onde nós estamos a residir vai nos tributar. Portanto, o residente fiscal será tributado pelo critério da universalidade, ou seja, vai ser tributado então por todos os rendimentos obtidos, quer em território português, quer em qualquer parte do mundo. Portanto, atenção a isso, todos os rendimentos são aqui chamados. Já o não residente apenas terá que declarar em território português o rendimento obtido aqui. Portanto, no fundo, é importante sabermos aqui como é que é definida a tributação de acordo então com a nossa situação de residência fiscal aqui no país. E quais são as vantagens e as desvantagens, se houver aí, de cada um deles? Como que eu sei, eu como estrangeira, se é melhor eu colocar como residente fiscal em Portugal ou se eu permaneço como residente fiscal no Brasil, por exemplo, e coloco não residente aqui? Assim, na verdade, não faz muito sentido estarmos a permanecer num país durante um período longo e não sermos lá residentes. Até porque não podemos pensar só na questão tributária, também temos outras questões que não teremos, obviamente, o mesmo tratamento do que um residente fiscal, não é? Então, enfim, não é bem aqui escolher. Faz sentido se o Estado português que criou um critério para a residência fiscal, que é, pode ser o critério da permanência, não é? Ou seja, o estar há pelo menos 6 meses em território português no mesmo ano, já está a indicar ao Estado português que tem intenções de cá permanecer, então para ele já podemos considerar essa pessoa, esse cidadão, como residente fiscal. Obviamente que o Estado não vai atrás do cidadão para dizer mas tu já estás cá há 2 anos, porque é que ainda estás como não residente? Não vai fazer isso, então cabe à pessoa fazer essa mudança. Para mim faz sentido, se vamos ter a nossa vida económica, familiar, o que seja, cá em Portugal, faz sentido que nos tornemos residentes fiscais. Quer por questões tributárias, quer por questões sociais, não é? Os apoios que podemos ter a nível da saúde. Ir a um centro de saúde provavelmente não será igual como residente e como não residente. Portanto, temos aqui uma série de fatores que não só tributários fazem sentido que a pessoa que tem a intenção de viver aqui no país se torne então residente fiscal. Entendi. Agora, essa mudança, ela é só se eu tiver algum rendimento em Portugal ou basta viver aqui, por exemplo, se eu vim com o meu visto D7, o visto de rendimentos, eu tenho minha aposentadoria no Brasil, uma pensão, ou eu sou um nômade digital, tenho meu faturamento fora de Portugal, ainda assim eu preciso colocar lá como ser um residente fiscal em Portugal, porque eu vivo aqui? É assim, lá está, não é preciso, não é obrigatório, porque as finanças não vão obrigar a isso. Sei falar. Não vão, mas é assim, como eu disse, eu falei num dos critérios para nos tornarmos residentes fiscais, que é o critério da permanência, mas também há outro critério que não obriga a tanto tempo de permanência, não é? Não obriga aos 6 meses, pelo menos, de permanência, que é o critério da habitação. Ou seja, eu chego a Portugal, decido comprar uma casa para habitar, já estou a dar indicação ao país, ao governo português, que tenho a intenção de cá viver, porque aquela casa é para a minha habitação própria e permanente. Então, já é um critério que pode ser utilizado para mudarmos a residência. Mas, mais uma vez, se esse processo não for feito, essa alteração não for feita então no Serviço de Finanças, provavelmente podemos estar a pensar que somos residentes fiscais, porque uma coisa, às vezes é confundido aqui o termo residência com
eu tenho uma residência, eu tenho uma morada portuguesa, então eu sou residente fiscal. Não é? Só passamos a ser residentes fiscais quando, para todos os efeitos, no nosso cadastro, no portal das finanças, essa informação consta como sendo residentes. Então é preciso fazer essa comunicação, porque também pode acontecer, por outros motivos, não sei, cada um é que sabe, a pessoa que querer manter-se em Portugal como não residente. Faz sentido? Se calhar não, mas terá os seus motivos. Então, este processo de mudança tem que partir do próprio cidadão de verificar se no seu cadastro está com a informação correta. E na prática, assim, há alguma vantagem em ser um residente fiscal? Vantagem acaba por haver. Porquê? Porque uma pessoa quando é residente fiscal num país, nós estamos a considerar que estamos a contribuir para aquele país, não é? Então, a vantagem é que depois, ao contribuir a sua forma de impostos, também vamos usufruir desses impostos através do uso dos bens públicos. Então, eu vejo as coisas nessa perspectiva, que é, se nós estamos, então, num país, contribuímos para esse país, mas também usufruímos dos bens públicos, da saúde, da educação, das infraestruturas, das estradas, por onde nós andamos e mais coisas ainda disponíveis de forma gratuita pelo governo. Portanto, eu acho que a vantagem de ser residente fiscal é essa questão toda, sim, da própria seara. E da própria sentido de comunidade mesmo, né? Você contribui e você também tem isso revertido, né? Sim, até porque, como não residente, se nós nos deslocarmos, por exemplo, a um serviço de saúde, provavelmente vamos ter que pagar um valor pelo serviço prestado diferente de um residente fiscal, porque faz todo sentido. Tem que haver uma diferenciação, não é? Na pessoa, não é? Então, não resides cá e queres ter usufruir dos mesmos bens que todos nós contribuímos. Então, também é preciso entender aqui o objetivo do tratamento diferenciado, que é para a tributação, mas também que é para o usufruto de todos os bens públicos que temos à nossa disposição. Certo. E como ocorre a tributação, né? De um residente fiscal, fiz ali a minha mudança para ser residente fiscal em Portugal, e como é que vai acontecer essa tributação? Ok, a tributação então para o residente fiscal significa então chamarmos todos os rendimentos que temos à nossa declaração de IRS, quer os rendimentos obtidos em território português, quer os obtidos em qualquer parte do mundo. Portanto, eles são lá declarados, não se assustem porque isso não significa que sejam tributados, vai depender de diversos fatores que vamos desenvolver aqui também. O que é que vai acontecer? Portanto, em primeiro lugar, temos que saber que eles vão ser comunicados cá. Isto também é uma questão de justiça social, uma questão de equidade, porque não faz sentido o Estado português estar a tributar por um rendimento apenas em território português nestes casos. Porquê? Porque a pessoa está a usufruir aqui de todos os bens públicos no país, então tem uma capacidade contributiva que não é só aquela que é obtida em Portugal, porque em muitos casos até pode nem haver nenhum rendimento obtido em Portugal. Então é assim que funciona, não só para Portugal, mas para toda a generalidade de Estados, todos querem utilizar este princípio da universalidade. Já o não residente apenas terá a obrigação, digamos assim, de fazer a comunicação do seu rendimento apenas aquele que foi obtido em território português, portanto tudo o que tem fora de Portugal não interfere porque a obrigação é apenas para o rendimento obtido cá. Enfim. Há situações assim que vale a pena não ser residente, não colocar residência fiscal. Se eu tenho rendimentos no Brasil, tenho rendimentos aqui em Portugal, e aí eu não quero correr o risco, ou, por exemplo, eu sei que Brasil e Portugal têm ali esses acordos, né, de tributação, mas num país onde vai acontecer uma tributação do país de origem para o país de residência, nesses casos, é interessante conversar com um contabilista para ver se vamos para o não residente, se vamos para o residente fiscal, ou estou falando bobagem, sempre tem que ser residente fiscal. E assim, na verdade, não parece lógico estarmos a viver num país e nos mantivermos como não residentes. Eu só vejo isso com um motivo, que é não querer dar saída no país onde se está. E por incrível que pareça, há muitos casos destes. Porquê? Porque, por exemplo, falando agora aqui especificamente no Brasil, o que chega até mim, em termos de feedback das consultas tributárias que dou, é que há pessoas que vêm para Portugal, mas mantêm as suas empresas lá.
e as empresas, em alguns casos, pelo que eu entendi então da forma de funcionamento no Brasil, têm algum determinado benefício ou apoios para os residentes. Lá está, os países a quererem beneficiar os residentes, faz sentido. Então, para não perderem esses benefícios ou para não fazer alguma alteração lá nessas empresas, então não querem dar saída do país. E para todos os efeitos, o que é que acontece? Como em Portugal chegam aqui e também querem ser residentes, vamos ter aqui, e de forma incorreta, mas vai acontecer, temos aqui 2 residências fiscais. Então, enfim, quando me perguntam, então e agora o que é que vamos fazer? Isto vai haver tributação nos 2 lados? Como é que é? Em primeiro lugar, isto não deveria de acontecer, porque é suposto termos a residência num só país. E no país onde você vive. Está a residir, porque você é o seu centro de interesses. Sim, é aqui. Você está usufruindo aí da saúde pública, da educação, das estradas, né? Mesmo que você fale, não, mas eu pago tudo. As estradas por onde a gente anda estão vindo através do imposto, né? Então, o correto é a residência fiscal onde você reside. Em regras gerais, assim. Em teoria, faz todo sentido que seja assim. Então, eu só vejo um motivo, a justificação para não querer fazer a mudança aqui para residente fiscal, muitas vezes há essa relutância, por conta das consequências no Brasil. Não sei se de forma correta ou se é falta também de informação. Sim. Ok? Pronto, é como eu disse, a legislação lá ainda não tem esta ponte. Vou tentar manter aqui os contactos com os contadores do Brasil que nos possam estar a ver se criamos aqui uma parceria. Mas eu acho que é por força da consequência do receio que possa acontecer alguma penalização lá, não têm essa substância. Mas também acontece, mesmo com esse impedimento, passam a residência fiscal aqui na mesma. Então vamos ter de forma incorreta 2 residências fiscais. E aí sim estamos-nos a pôr a jeito de termos dupla tributação, não é? Porque, enfim, como eu disse há pouco, não é só Portugal que cria o critério da universalidade. O Brasil também vai querer aplicar esse critério. Muitos Estados aplicam esse critério, vão querer. Então o que é que acontece? Estamos a dar poder ao Brasil para tributar os rendimentos todos lá e os de cá, porque ele também vai querer ir buscar os de cá, e estamos a dar poderes a Portugal para tributar os de cá e os de lá. Então nós estamos aqui a colocar numa situação difícil, não é? Pronto. Mas também queria fazer aqui a ressalva que há situações em que efetivamente há 2 residências fiscais, mas não será esta situação que falamos agora. Mas pode acontecer. Porquê? Porque um dos critérios que eu falei há pouco para nos tornarmos residentes fiscais é o critério da habitação. Então pode acontecer de nós em Portugal termos uma habitação própria permanente e também termos uma habitação própria permanente no Brasil. Ok? Então aí podemos ter de forma justificada 2 residências fiscais. Só que o que é que vai acontecer aqui? Não há um critério tipo, agora quem é que tributa? Então, aí entra então o acordo que existe entre os países, estamos aqui a falar de Portugal e Brasil, vai entrar o acordo, vamos ver o que é que o acordo diz sobre essas questões, porque isso está lá escrito. Todas as convenções têm a indicação do que é que acontece quando enfim, a residência acaba por acontecer em 2 países e há uma espécie de critério de desempate. Ou seja, vão sendo aplicados critérios em que vamos ter que chegar a um país. Né? Vamos ter que chegar a um país. Ok, pronto. Agora, em processo, não é? Enfim, tem que haver aqui, para quem é que vai definir isto, já não me contabilista. Eu só transmito a informação. Ok, então, isto só para dizer que apesar de haver situações em que há a situação de residência fiscal em 2 países de forma incorreta, também pode haver situações em que seja de forma correta. Sim. Okay? Por exemplo, um aposentado, ele tem a sua casa no Brasil, tem a sua casa em Portugal, ele passa 6 meses em cada um vem 2 meses para cá, ele tem um visto para cá, volta para lá, então, no final das contas, ele de fato reside nos 2 lugares. Então, para esse caso, faria esse critério todo de desempate, mas procurando, claro, um profissional habilitado para sim. Porque estas questões depois são questões muito específicas, já são tratadas por um departamento de tributação internacional das finanças. Então, muitas vezes, nós próprios contabilistas não temos bem a certeza do procedimento que as finanças vão tomar. Que também eles provavelmente vão ter que recolher informação, vai ter que haver aqui comunicação entre os países, etc. Então, muitas vezes temos que pedir ao próprio Serviço de Finanças
um parecer sobre o que é que fazer naquela situação. Não temos, é muito estudo, por isso que esta área, enfim, é complexa e porque é preciso ter muitos casos para conseguir saber o que é que acontece e depois ver os pareceres que já foram obtidos de outras situações, ver se se adequa a alguma situação que eu, por exemplo, tenho algum cliente nessa situação e perceber se já há um parecer para isso, ou eu própria fazer esse pedido para perceber o enquadramento que é dado à situação. Portanto, enfim, não é linear, não é? É um pouco complexo, mas o que importa aqui saber é que há obrigação de tributação em alguns dos países. Entendi. Em algum lugar vai ter que contribuir ali, pagar o seu Rendimento a imposto. Exato. Então vamos lá, para o próximo aqui, ó. O que é residente não habitual? Tem a ver com tudo isso? Com residente fiscal, não fiscal? Olha, o número é muito feliz. Porque eu vou-te dizer, às vezes leio, né, eu estou com a minha presença no digital através do Instagram, também sigo outras pessoas que gosto também, que lidam também com estrangeiros, e no outro dia, no Baiar de Tempo, tinha uma caixinha de perguntas dessa pessoa, desse perfil, em que colocavam lá a questão do residente não habitual. E a resposta foi completamente ao lado. Porquê? Porque é esta ideia errada que acham que o residente não habitual, pelo facto de ser um não habitual, está cá há pouco tempo. Passa cá há pouco tempo e não tem nada a ver com isso. Eu não sei onde é que foram buscar este nome, mas o que é certo é que gera aqui esta confusão. Então, o que é o residente não habitual? É nada mais do que um estatuto criado pelo Estado português em 2009, com o objetivo de criar condições de atratividade aqui ao país. Ou seja, nós estávamos a passar por uma fase, nós e ainda continuamos, e pronto, enfim, isto deve ser geral, uma fase de necessidade de mão de obra, então, na altura, bastante qualificada até, tanto que, portanto, este estatuto também permite, então, uma redução da tributação, mas tem alguns requisitos, e um deles é o tipo de atividade que se vem a desempenhar aqui em Portugal. Na altura eram atividades muito específicas e altamente qualificadas. Entretanto, essa listagem de profissões foi reformulada, porque depois tem a ver com as necessidades que o país tem ao fim desses anos, portanto, 10 anos depois foi reformulada, em 2019, e acho que abriu já o leque de profissões não tão especializadas como era antigamente, mais ligado à medicina, muitas especialidades de médicos, agora é mais para o digital, não é? É mais aberto também a muitas profissões ligadas ao digital, marketing, etc. E profissões também sem tanta componente técnica. Pronto, então, foi criado então esse estatuto, por um lado para atrair mão de obra específica das profissões que Portugal tinha necessidade, e por outro lado também para atrair investimento ao país. Ou seja, reduzindo o imposto para quem vem cá viver, ou seja, imaginemos um aposentado no Brasil que queira passar o resto da sua vida ou uns anos aqui em Portugal, o que é que vai acontecer? As pessoas vindo para cá consomem. Consumindo, o Estado também tem o retorno através do imposto, que é o IVA, não é? Que é o imposto que é obtido pelas transações comerciais. Então, houve aqui uma série de fatores que o Estado considerou como podendo criar atratividade ao país e criou este estatuto. Então, este estatuto poderia ser utilizado para pessoas que não estivessem no país há pelo menos 5 anos, ou seja, não é um estatuto exclusivo de pessoas que vêm pela primeira vez a Portugal. Podem ser até próprios portugueses que já saíram do país antes e resolveram regressar ao país, não é? Então, o que interessa é que nos últimos 5 anos, ao pedido do estatuto, a sua residência fiscal, estejam como não residentes. Portanto, deram saída na altura em que saíram, pelo menos 5 anos do regresso não foram residentes em Portugal, podem então fazer o pedido do estatuto. O estatuto é pedido de forma gratuita no portal das finanças, tem então que se cumprir este critério da não residência nos últimos 5 anos e pode ser utilizado, que é a parte boa, durante 10 anos. Ou seja, se nós... porque o estatuto é pedido, mas depois não só sabemos se ele pode ser utilizado ou se adequa à situação na altura que vamos fazer a nossa declaração de IRS, que ele é utilizado de forma opcional. Ou seja, nós vamos verificar se podemos utilizar o estatuto nos rendimentos que obtivemos
E eu digo isto porquê? Porque o Estatuto aplica benefícios fiscais diferentes consoante o rendimento é obtido em território português ou o rendimento é obtido fora. Temos aqui algum tratamento fiscal diferente. Então, só na altura da entrega da declaração é que vamos dizer vale a pena utilizar o Estatuto ou podemos utilizar o Estatuto. Indicamos na declaração que há um anexo próprio até para a declaração específica para o Estatuto do Residente não habitual e então o cálculo de imposto será feito nesses moldes. Portanto, isto é o Estatuto do Residente não habitual. Eu até queria aproveitar, não sei se está aí nas questões, mas já que estamos a falar em benefícios fiscais, nós temos um outro apoio para quem queira vir viver a Portugal, mas aqui é para quem já residiu, saiu e voltou, que é o programa Regressar. É aplicado a ex-residentes. Aqui a obrigação é apenas de não residência de pelo menos 3 anos, ou seja, os últimos 3 anos não ter residido em Portugal, portanto saiu, resolveu voltar, e ele dá um benefício de redução do rendimento a ser tributado durante 5 anos. Pode acontecer de próprio cidadão poder reunir as condições para os dois. Não pode usar os dois ao mesmo tempo, não pode usar. Pode ver qual dos dois fica. Quem já pediu o Estatuto do Residente não habitual não vai poder usufruir do programa Regressar. Convém antes de utilizar um ou outro, ou achar, porque o Estatuto o programa Regressar, que é o chamado regime fiscal aplicável aos ex-residentes, não é preciso fazer nenhum pedido. Porquê? Porque ele, como é baseado na residência, as finanças sabem se a pessoa esteve fora ou não esteve fora e basta mencionar na declaração que quer utilizá-lo, cumpridos os requisitos, é aplicado então esse benefício. Mas pode acontecer da pessoa poder cumprir os critérios para os dois. E aqui cabe o trabalho do contabilista para fazer as contas e ver, porque às vezes pode-se até conseguir um benefício fiscal maior no programa Regressar, mas como é por um período de apenas 5 anos, irmos buscar ao programa do Estatuto do Residente não habitual uma redução menor, mas por mais tempo. Então temos que ver, antes de os aplicar, não é? Perceber se fará mais sentido utilizar um programa ou o outro. Pronto, isto é uma parte do programa Regressar, mas ele também pode ser utilizado por pessoas estrangeiras, desde que já tenha residido aqui de uma maneira legal. Ou seja, tenham estado residentes, saíram. Às vezes acontece, por exemplo, cidadãos brasileiros, às vezes estão em Portugal, depois mudam, vão para a Espanha, às vezes vão para o Reino Unido. Eles ficaram ali pelo menos 3 anos fora, quiseram regressar a Portugal, portanto, voltaram então, se foram residentes, saíram, deram a saída, passaram a não residentes, porque o tal cadastro no portal, isto tem que estar tudo lá. E depois regressaram, vão voltar a pedir a residência. Então tem o critério cumprido. E no caso, então, do residente não habitual, para a gente, para os brasileiros, estrangeiros de uma maneira geral, é muito interessante, então, que quem não tem ainda 5 anos, é isso? De residência em Portugal. Sim, pelo menos 5. Tem que ser pelo mais. Sim. Não residentes em Portugal. Que não Ou seja, quem nunca veio, certo, ou quem já esteve cá a residir, saiu, mais de 5 anos, resolveu regressar, também pode pedir, porque cumpre o critério. Certo. Chega aqui, vai lá no portal das finanças, procura lá o residente não habitual. Faz o pedido. Isso, aí faz o pedido. Tem uma lista ali de profissões específicas, então, é isso. Tem as profissões é como eu disse, pode não se aplicar à pessoa, ou seja, podemos não desempenhar aquela profissão, mas ainda assim fazer sentido termos o estatuto, porque primeiro não sabemos o que é que vai acontecer nos 10 anos a seguir e podemos não ter a profissão naquele ano, mas podemos ter desempenhar uma daquelas profissões nos anos a seguir e aí usufruir, ou então com esse estatuto também dá um tratamento fiscal muito benéfico para outro tipo de rendimentos, podemos ter esse tipo de rendimentos naquele ano ou nos anos a seguir, porque aquilo a escolha é feita ano a ano, portanto essa tributação é anual. E aí, esse sim, a gente vai pedir, na hora que fizer o imposto de renda, é o quê? Vai ter uma tributação menor? É um pouco complexo de explicar, mas assim, de forma simplificada, para os rendimentos obtidos em território português, e aqui apenas se aplica ao rendimento de trabalho dependente, ou seja, aos assalariados, ou o trabalhador independente,
aqui a taxa é aplicada a uma taxa fixa. Isto porque nós, no IRS, podemos ter 3 tipos de taxas, a grosso modo. São as taxas gerais, porque o IRS é um imposto progressivo, ou seja, a taxa vai subindo à medida que o nosso rendimento também sobe, por isso é que se chama progressivo. Portanto, temos intervalos de rendimento que é aplicada a uma taxa que é progressiva. Podemos ter depois taxas fixas, ok? Então aqui, neste caso específico do estatuto, nós vamos aplicar uma taxa fixa e neste caso é apenas de 20%, enquanto que as outras taxas gerais vão de 14,5% a 48%, aqui estamos numa taxa fixa apenas de 20%, que pode fazer muita diferença, a não ser que o nosso rendimento seja demasiado baixo e aí podemos sempre optar pela situação sem estatuto. Por isso é que eu digo, o estatuto vai ser decidido, o ideal é tê-lo. Sim, você já pede lá no portal. Já deve. Então, E até porque temos aqui, se vai usá-lo ou não, vai depender da hora lá da é na hora. Você teve ali, só recebeu o salário base e tudo mais, você vai ter o imposto ali de 14. 14,5 é o primeiro. Aí não vale a pena pedir o estatuto, porque o estatuto vai te fixar em 20. É isso. Aqui não faz sentido utilizarmos o estatuto. O que eu digo é pedir o estatuto para o ter. Sim. Porquê? Porque ter o estatuto dá-nos a possibilidade de podermos utilizar ou não. Se tiver durante 10 anos. Durante 10 anos. Hoje você pode estar recebendo o básico, mas a gente espera que, né, nos próximos anos você consiga melhorar e aí vai ficar fixo ali nos 20% da sua tributação. Isto é o que é aplicado para o rendimento obtido em território português. Sim. Já para o rendimento obtido no exterior já é uma situação muito boa ainda, melhor ainda. Porquê? Porque dá-nos a possibilidade de poder isentar o imposto em Portugal desde que haja imposto pago fora, não é? Ou pago ou uma presunção de pagamento. Ou seja, porque depois depende se o outro país quer pagar. Outro dia chegaram até mim a dizer assim, por exemplo, o rendimento de... Acho que era de mais-valias. Acho que o caso era de mais-valias. Estava a ser... normalmente esse rendimento é tributado no país da fonte, neste caso o Brasil. E a pessoa estava-me a dizer que o Brasil não estava a tributar o rendimento. Eu disse, mas ele tem essa competência. Portanto, porque tendo a competência de tributar, ele é tributado e depois cá em Portugal, utilizando o estatuto, vamos optar então pela isenção da tributação aí nesse caso. Mas ele diz, mas o Brasil não está a tributar. E eu, mas se não está a tributar é porque ele não quer tributar. Porque ele tem essa competência. Mas também pode acontecer o contrário, que é, também já tive feedback de determinados rendimentos que deviam ser tributados exclusivamente no país de residência, que é, neste caso, Portugal. Ou seja, o país da fonte não tem competência para o tributar e falo erradamente. Só o que é que vai acontecer? Aí não temos muita alternativa. O Estado português vai tributar de certeza, então estamos perante uma dupla tributação feita de forma errada. Porquê? Porque o país não está a cumprir com o acordo. O acordo diz que ele não pode tributar o rendimento. E o feedback que eu tenho é que depois isso só é resolvido no jurídico, não é? Enfim, ir a tribunal para tentar reaver o imposto erradamente cobrado. Então, há aqui alguma complexidade que temos que entender quando chega a hora da tributação de rendimentos dos dois países. Mas isto para dizer que o estatuto é melhor tê-lo que não ter, sempre abre possibilidades. E você pode optar ali se vai ser melhor usá-lo ou não. Então, de regra geral, mudou ali para residente fiscal, já pede para não esquecer o seu residente não habitual no portal das finanças. Então, é gratuito e é sempre até o dia 31 de março do ano seguinte que você passou a ser residente. Exatamente. É isso. É isso. Resumiu bem, tá tudo certo, né? Então, vamos lá que eu trouxe mais pergunta aqui do que o pessoal mandou aqui pra gente. Se a pessoa ela quer construir um patrimônio aqui em Portugal, se ela tem interesse em comprar um imóvel em Portugal, pedir um financiamento, né? O melhor é sempre declarar o imposto de renda ou somente se eu tenho um rendimento. A gente já conversou sobre uma hipótese, por exemplo, eu sou aposentada em Portugal, tenho meu rendimento eu sou aposentada no Brasil, tenho meu rendimento no Brasil e quero vir aqui e pedir um financiamento, por exemplo. Ou eu tenho qualquer outro
visto, meus rendimentos vêm do Brasil, mas eu quero construir uma relação aqui de financiamento. É importante fazer o imposto de renda ou eu só faço o imposto de renda em caso de rendimentos em Portugal? Lá está, vamos voltar à residência. Então, se está a residir em Portugal, embora esteja a receber uma pensão do Brasil, ela é chamada aqui à declaração, ok? Portanto, à partida já vai ter uma declaração a mencionar rendimento, que é normalmente o que os bancos pedem para sustentar o ok, não é? Da obtenção do crédito, não é? Então, é importante ter a declaração de rendimento. Não sei se os bancos serão mais apertados ou menos consoante o rendimento vem do exterior, que provavelmente sim. Deve depender muito se ele é, se calhar, se recebe lá, se recebe cá. Enfim, serão algumas questões que os bancos poderão responder melhor. Mas, obviamente, tendo uma declaração de IRS aqui, vai sustentar melhor a aprovação do crédito. Mas aqui neste caso nem é opção, porque se estamos residentes fiscais, conforme eu já expliquei, o rendimento obtido em qualquer parte do mundo é declarado cá, portanto vai pertencer aqui à declaração de rendimentos. Apenas é dada a indicação que é obtido do exterior, mas ele é declarado aqui. Então, mesmo eu tendo rendimento só lá no Brasil, se eu vivo aqui em Portugal, já fiz ali minha residência fiscal é Portugal, eu vou ter que declarar, declarar esse valor que eu recebi lá, que pode ter sido já tributado, claro, lá no Brasil, mas ele vai poder ser ou não tributado novamente em Portugal, vai depender aí de toda a situação, do acordo. Olha, regra geral, as pensões são tributadas no estado de residência, ok? Regra geral, mas eu acho que o Brasil está a tributá-las lá e eu acho que não está correto, não é? Não está a abrir o acordo. Mas, regra geral, a tributação ocorre no país da residência, ok? Então, em princípio, não irá ocorrer dupla tributação porque os acordos entre os países, na maior parte dos acordos com quem eu lido mais, portanto, não paga o imposto no país da fonte, o país pagador, e irá pagar apenas aqui no país da residência. Se está a acontecer no Brasil, temos que perceber se o acordo diz isso, se está a dar poder ao Brasil ou não para cobrar esse tipo de rendimento, e pronto, e atuar de acordo com isso, né? Temos que nos basear, o acordo neste caso é suposto ter uma supremacia em relação à lei interna, à lei de cada país, portanto tem que ser aplicado, não é? Certo. E em relação aos benefícios que o governo português dá aqui concede, né, para quem vem trabalhar, viver aqui em Portugal. Nós falamos desses dois, eles são considerados benefícios? O projeto Regressar. O programa Regressar, que também, neste caso, eu não especifiquei o que é que consistia, disse os critérios, mas dá também uma boa poupança fiscal. Porquê? Porque ele considera apenas 50% do rendimento de trabalho dependente e independente. Portanto, só apenas estes dois rendimentos é que têm a possibilidade de ter redução. Portanto, reduzindo para metade o rendimento, o imposto desce drasticamente, não é? Portanto, é muito bom, mas, mais uma vez, faz sentido verificar a pessoa quando entra em Portugal qual foi esse histórico, se já esteve em Portugal, se não esteve, quantos anos não esteve, a ver qual dos apoios poderá usufruir, e fazer as contas. A ver. Certo. Mônica, eu estou ali acompanhando seu Instagram, estou de olho ali no seu trabalho, vejo que é um trabalho focado realmente para estrangeiros. E eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre o seu curso. Vou deixar aqui as redes sociais da Mônica, aqui, o Instagram aqui embaixo, é @MônicaSPVilela, é isso, né? E também o curso, vou deixar o link aqui para você dar uma olhada por lá. Mas eu queria entender, então, o que é esse curso, como que ele vai ajudar a gente a compreender como eu faço ali o meu imposto de renda. Eu vou conseguir fazer o imposto de renda sozinho com o seu curso? Então, o curso está a decorrer, arrancou há muito pouco tempo, foi na passada quinta-feira a primeira aula, portanto, quem quisesse juntar é muito bem-vindo, que ainda muita informação boa, importante vem por aí. Todas as informações estão no meu Instagram, portanto, ou podem mandar uma mensagem para eu informar mais alguma coisa que precisem, mas no fundo ele veio como consequência das muitas consultas tributárias que fui tendo. Com a pandemia eu passei a fazer as consultas no online e bem, recebemos muita gente aqui em Portugal, de muitos países, não é? Muitos países da América Latina, alguns da Europa, então acabaram por ter esta necessidade de perceber como é que funciona a tributação aqui em Portugal, e depois foi este desbravar
caminho, que é perceber que ainda estava em não residente, quais são as consequências disso. Então, foi aplicar todo esse conhecimento num curso para que eu possa abranger mais pessoas e terem todo o apoio. Todas as pessoas que estão inscritas no curso vão ter o meu acompanhamento para a sua declaração de IRS deste ano, e todas as dúvidas que possam surgir neste processo todo serão sanadas no curso. As aulas são ao vivo, o que permite com que haja também uma partilha de experiências dos próprios alunos. As dificuldades de uns pode muitas vezes ajudar a resolver os problemas de outros, então, porque muitas vezes as dúvidas são as mesmas, as situações são semelhantes. Então, esta interação toda que foi criada é muito positivo para quem está a frequentar as aulas, principalmente as aulas ao vivo, mas depois temos todo o acompanhamento via e-mail, via WhatsApp. Tenho uma aula bónus específica para o preenchimento da declaração de IRS em abril, que é quando começa a abrir a possibilidade de fazer a entrega. Portanto, eu acho que criei todas as condições para dar toda a ajuda e suporte, principalmente a quem vem pela primeira vez, ou quem vai fazer a declaração pela primeira vez, quem não percebe nada de como é que funciona a tributação, estas questões da residência, quais são as implicações. Enfim, estou a preparar as aulas com muito carinho e muita dedicação para que a informação seja passada de forma simples. O título do curso é mesmo explicado, portanto, tributação do rendimento é explicada a estrangeiros, que é para se perceber bem que aqui a comunicação tem que ser feita de forma simples para toda a gente perceber. Tem lá pessoas de vários países, inclusive é ligando para português de Portugal, português do Brasil, espanhol, então, também dou consultas tributárias em inglês, então, enfim. Sou do mundo. Isso aí, ótimo. Eu adorei. Olha, muito, muito obrigada. Se você aí não assistiu, com esse aqui são 3 vídeos com a Mônica Vilela falando sobre tributação, com essas particularidades para estrangeiros. Tem muito assunto para trás aí, se você não assistiu os últimos vídeos, dá uma olhada. Mônica, muito, muito obrigada. Eu queria vir aqui no nosso estúdio conversar com a gente. Eu gosto. Compartilhar tudo isso, toda essa experiência conosco, viu? Tá convidada sempre que quiser. Eu é que agradeço. Então, obrigada, foi um gosto, foi uma forma de conseguir partilhar toda esta informação. É um trabalho também de muito estudo e pesquisa, não é uma informação muito acessível. Infelizmente, eu até queria partilhar aqui que até na semana passada fiz consultas com portugueses que estavam a residir noutro país. Não sabia, já estão há alguns anos lá, neste caso era no Reino Unido, não sabiam desta saída, das consequências. Portanto, estas questões eu digo para estrangeiros só para mostrar que é para a linguagem ser mais simples, mas isto é uma informação que realmente não é muito divulgada, não é de fácil acesso, até os próprios portugueses têm pouca informação sobre estas questões. Enfim, estou cá eu então para ajudar todo neste processo. Enfim, convido então a seguirem o meu Instagram. O curso começa já a segunda aula na próxima quinta-feira. Corram para se inscreverem. Está o link na página do Instagram, portanto tem lá toda a informação. E pronto, e muito obrigada. Gente, obrigada, viu? Espero que você aí de casa tenha curtido. Deixa aqui nos comentários, depois vou pedir para a Mônica dar uma olhadinha aqui, ó, nas dúvidas de vocês. E a gente chama novamente a Mônica aqui para a gente conversar também. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau!